Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma dúvida, quantos hinos do cantor cristão existem? Acho que uns 600, né? 578? Não, achei legal que eu cheguei aqui e de cara vocês já cantaram o meu hino favorito, que é Barnabé, né? Então, muito obrigado. Foi benção, já começou, né? Mas, meus queridos, eu quero conversar hoje com os irmãos sobre 3 faces do discipulado. O discipulado é algo extremamente complexo, é algo muito grandioso, há muito o que se falar, existem muitos textos, existem muitas faces sobre o discipulado, mas eu quero falar sobre 3. Por isso, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou repetir. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A ideia de discipulado, ela não está hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, como estava na Roma Antiga, né? Jesus ele tem o seu ministério dentro do Império Romano, ou mesmo na Grécia Antiga, anterior a ele, né? Mas a ideia de discipulado, historicamente falando, e eu sou professor de história, ela seria, entre aspas, gigantesca, né? Hoje nós temos aí o YouTube, por exemplo, e você pode se inscrever em vários canais, e existem os influenciadores, e eles, né, tentam cooptar o maior número possível de pessoas que se inscrevam nos canais deles e que, né, se inscrevam ali e tudo. Então, a ideia de discipulado da antiguidade seria como se você só pudesse se inscrever em um canal. Você tem lá o seu canal no YouTube, provavelmente, né, e você pode se inscrever nos canais que você quiser. E é muito interessante que, se você reparar, os produtores de conteúdo, os podcasters, digamos assim, eles ajudam um ao outro, correto? Se você acompanha mais ou menos, você vai ver que um vai na entrevista do outro, o outro vai na entrevista dele. Por quê? Porque cada um de nós pode se inscrever em vários. Agora, imagina que cada um de nós só pudesse se inscrever em um canal, em um podcast. Você acha que eles seriam amigos? Vocês acham que um ia ficar chamando o outro? Não. Então, a ideia de discipulado, ela remonta à Grécia Antiga. Você tem lá Sócrates, que tinha os seus discípulos. Então, você é discípulo de Sócrates. Eu concordo com tudo que Sócrates fala. Eu sigo Sócrates. Sócrates é isso. Ele anda, eu vou atrás, né? Eu sou discípulo de Platão, eu sou discípulo de Aristóteles. E por aí vai. Então, quando Jesus ele fala a respeito de discipulado, de ser discípulo para alguém, os irmãos naquela época, eles entendiam aquilo que eles estavam falando. Porque quando a gente estuda, por exemplo, os pré-socráticos, cada um vai dizer assim, o mundo nasceu da água, o outro vai dizer, o mundo nasceu do fogo, o mundo nasceu da arquê. Cada um vai ter a sua visão de mundo. E Jesus ele fala aqui, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, ser discípulo de qualquer outra coisa, né, é concordar com aquilo, é seguir aquilo. Talvez, entre aspas, gigantesca na nossa cultura, essa filiação do discipulado, a gente poderia comparar, talvez, com um time de futebol. Porque a pessoa que tem um time de futebol é só aquele time pronto. Correto? Né? A pessoa troca de cônjuge, troca de filhos, troca de emprego, troca de tudo, mas de time de futebol a pessoa não troca, é aquele time e vai para frente. E ser discípulo de Jesus, como ele fala aqui, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então existe o discipulado, ok, beleza, mas o discipulado de Cristo, ele em essência, é amar. Amar a mim mesmo
Amar a Deus, aliás, amar a Deus, amar a mim mesmo e amar ao próximo, como a mim mesmo. Ou seja, é a cruz. Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo e eu amo todos aqueles que estão ao meu redor. Mas, pastor, o que é amar? Na nossa língua, nós temos uma palavra para amor. O grego tem 9, mas as 3 principais são ágape, eros e filos, né? São as 3 formas mais comuns de amor do grego, né? O que é o amor? O amor, ele é uma decisão que necessariamente gera uma ação. Ele é um sentimento que este sentimento ele irá me impelir, ele irá me levar a fazer algo. Porque o sentimento, por si só, ele não é amor. Amor é um sentimento que gera uma ação. Por exemplo, talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia, eles explicitam para nós o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue explicar, que as palavras humanas não conseguem compreender, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é o amor. O amor é um sentimento, e esse sentimento, ele nasce de uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa. Sabe aquela pessoa do seu trabalho, né, que te torna um cristão melhor, que te ajuda a exercitar o perdão, a misericórdia, a paciência, né? Sabe aquele parente que faz um monte de coisa com você e você vai se tornando um cristão melhor, porque a pessoa vai colocando dificuldades na sua vida? Então, todas essas pessoas, eu preciso olhar para elas, porque amar quem cuida da gente é fácil. Amar quem gosta da gente é moleza. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a minha mãe, é tranquilo. Mas amar aquela pessoa que me causa dano, que me causa mal, é complicado. E uma das formas mais fáceis de se amar alguém é orando por essa pessoa. Veja, eu só posso ser discípulo de Cristo se, de fato, no meu coração, eu ter essa decisão de amar ao próximo como a mim mesmo. Eu não posso, em hipótese alguma, guardar rancor no meu coração por alguém que me fez mal. E eu aceitar isso no meu coração. Veja bem, existem situações na minha vida e na sua vida, coisas que as pessoas fazem contra a gente, que a gente tem uma dificuldade de amar. E a gente precisa orar sobre isso, a gente precisa colocar diante de Deus. Eu lembro que certa vez eu li sobre um teólogo comentando, dizendo: Deus, fulano fez isso comigo. Eu não quero amar aquela pessoa, mas eu quero querer amar aquela pessoa. Então, que o Senhor me ajude a querer amar aquela pessoa, porque por mim mesmo eu não consigo. Percebe? É algo que, por reconhecimento, aquilo que Deus fez em mim, por mim, para mim, por causa de Deus, eu amo aquela pessoa. Eu decido amar aquela pessoa. Eu coloco aquela pessoa diante de Deus e falo assim: Deus, por aquilo que o Senhor fez por mim, eu quero amar aquela pessoa. Logo, a primeira face do discipulado que eu quero conversar com os irmãos nessa noite é esta: é o amor. Eu só posso ser discípulo de Cristo, eu só posso ser um cristão, né, do grego Christianoi, pequeno Cristo, se o amor for algo natural na minha vida. E é necessário que a gente se esforce, é necessário que a gente coloque diante de Deus, é necessário que a gente busque a ajuda do Senhor, para que a gente possa amar. Eu lembro que certa vez, um parente da minha esposa a agrediu verbalmente, numa reunião de família, né? E eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito chateado, fiquei muito irritado, eu tive vontade de bater naquela pessoa, vontade, tá? A Bíblia diz: irai-vos e não... Isso, não bate no irmãozinho, né? Irai também, outra tradução, irai-vos e não pequeis. A vontade que eu tive. E eu tive que orar muito para colocar diante de Deus: Deus,
O senhor viu o que a pessoa fez? Eu estou com vontade de quebrar a cara dela. Mas quebra o senhor é Deus. Não, brincadeira, não fiz isso não. Mas, percebe? A gente precisa ter, de uma forma racional, colocar diante de Deus, porque somente quando nós amarmos todos aqueles que estão ao nosso redor, seja no nosso trabalho, que muitas vezes não é um ambiente cristão, na maioria das vezes. Quem aqui trabalha em um ambiente que não é cristão? Levanta a mão, por favor. Praticamente todo mundo, né? Minha esposa trabalha na convenção, existem 3, 4, 5 colégios batistas aqui, e tem gente que trabalha na igreja, só. O resto a gente trabalha em ambiente que não é eclesiástico, que não é cristão. Eu, além de pastor, eu sou professor, né? E eu acho que na minha escola, acho que só eu e mais uma, não, mais 2, que somos cristãos. De resto, não são. E aí, são com essas pessoas, são nesses locais que a gente, agindo como Cristo, amando como Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Amém? A segunda coisa que eu quero falar, a segunda face do discipulado, é sobre a consagração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então perceba que para nós sermos discípulos de Cristo, nós precisamos consagrar todo o nosso ser, tudo que nós somos, o nosso coração, a nossa mente, a Cristo, a Deus. E ele fala umas coisas aqui que são pesadas, no sentido de, se alguém vem a mim, então a pessoa está indo a Cristo para tê-lo como mestre, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para eu ser discípulo de Cristo, para eu ter Cristo como meu mestre, Cristo como meu Senhor, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E amar a Cristo acima de todas as coisas é fazer por Ele o que eu não faria por ninguém. É fazer mais por Ele do que eu faria pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos e irmãs e por mim mesmo. Cristo, ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Só que hoje em dia, infelizmente na nossa cultura, muitas vezes prega-se o evangelho do tipo, o que eu ganho com isso? O que Cristo tem a oferecer? O que Cristo tem a me dar? Há alguns anos, eu não sei se na época que o pastor Edivaldo cursava teológica, né, quem nunca foi a teológica, ela fica ali no chamado quarteirão batista, né, você tem a teológica, a convenção, a igreja de Perdizes e o colégio batista. E em frente à teológica, né, a teológica está aqui, você sai, logo de frente, tem a PUC de São Paulo. E alguém, certa vez, pichou nos muros da PUC, né, um cristão, né, Jesus é a resposta. Botou lá, Jesus é a resposta, pichou, né? E passado algum tempo, alguém pichou ali embaixo. E qual é a pergunta? Porque muitas vezes as pessoas, quando são apresentadas a Cristo, são apresentadas de uma maneira sobre o que Cristo pode dar. E, em parte, isso não está errado. Quando você evangeliza alguém, olha, você é pecador, se você morrer, você vai para o inferno, mas Cristo quer te dar a salvação. Você vai ter salvação, você vai para o céu. Só que esse é só o primeiro passo de uma caminhada, de um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento do qual eu já tenho um certo relacionamento com Ele, eu já estou vivendo em santidade, já tenho um relacionamento amadurecido, eu preciso ter isso aqui para mim de uma forma muito clara. Cristo precisa ser o alfa e o ômega da minha vida, o primeiro e o último. Ele precisa ser aquele para quem eu olho e fala assim, olha, pelo Senhor,
eu faço tudo. Eu posso fazer muitas coisas pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos e por mim mesmo, mas Cristo precisa estar em primeiro lugar. E às vezes na sua vida, às vezes na minha vida, Cristo ele vai nos pedir algo que a gente só vai fazer se o amar. Na minha experiência de relacionamento com Deus, eu estava conversando com... Qual é o seu nome? Eu estava conversando com o Marcos falou assim, poxa, eu não tenho muito tempo de convertido, eu tenho 18 anos. Aí eu parei assim, comecei a fazer conta. Rapaz, eu vou fazer 18 anos de convertido, agora em setembro, isso mesmo. Né? Eu entreguei a minha vida a Cristo no dia 10 de setembro de 2006, na primeira igreja batista de Guapimirim, aos 20 anos de idade. E depois eu fui batizado 3 meses depois, 10 de dezembro, na PIB de Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro, e eu comecei a congregar, comecei a ajudar nas congregações da igreja, nos ministérios, enfim. Só que quando foi em 2010, eu participei da minha segunda trans, Projeto Jesus Transforma, e eu vim aqui para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, né, eu não tinha parentes aqui, não conhecia nada, tudo, inclusive eu fui ali para Guarulhos, né, em 2010 a trans foi em Guarulhos, eu plantei com a primeira igreja batista de Cidade Soberana, uma igreja lá no bairro do Campo do Feijão, né, a gente plantou uma igreja lá, tudo. Nessa trans eu conheci a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, porque o primeiro dia da trans era o último dia da Semana Batista, que foi lá em Barueri. E eu lembro que eu entrei no stand assim, olhei assim e falei, nossa, né, seminário legal, poxa, se pudesse eu estudava aqui, só que eu não tenho dinheiro. Eu pensei comigo mesmo, né, mas Deus ouviu a oração. E quando eu voltei para Rio Bonito, Deus começou a me incomodar para ir para o seminário, mas especificamente para a teológica. Era específico. E no começo comecei a ficar legal, né? Eu estava fazendo história na época, estava já para me formar, mas depois eu comecei a pensar, falei, caramba, poxa, mas se eu for para São Paulo para a teológica, quem vai lavar minha roupa? Mamãe não vai. Quem vai fazer minha salada de fruta? Mamãe não vai estar lá. Né? Quem vai cuidar de mim? Pô, vou ter que... Caramba, eu comecei a pensar e comecei a mudar de ideia. Falei, não quero não, estou afim não. Né? Melhor ficar por aqui, está tudo certo. Né? E aí eu lembro que 1 ano depois eu fui conversar com o meu pastor. E esse sentimento de vir estudar na teológica estava muito grande no meu coração. E eu lembro que eu ajoelhei assim no chão da sala e falei assim, Deus, o Senhor colocou Daniel Lincoln como meu pastor. Se ele falar para eu não ir para a teológica, eu vou obedecer a ele, tá? Não vou, não. Estou avisando logo, em nome de Jesus, amém. Aí fui lá para o gabinete dele. Oi, pastor, tudo bom? Ó, eu estou orando, isso foi em abril de 2011, né, meu último ano de história. Eu falei, olha, eu estou orando e eu estou querendo ir para o seminário. E ele falou assim, não, já esperava, você prega aí nas congregações, ajuda a gente, está tudo certo. Não, beleza, a igreja te envia sem problema. Falei assim, então, pastor, mas eu estou sentindo uma inclinação de Deus para ir especificamente para a Teológica Batista de São Paulo, né? E por trás torcendo assim, não, ele vai falar para eu ficar, ele vai ficar. Aí ele virou e falou assim, meu filho, isso aí é com você e Deus, isso aí você e Deus resolve, né? A gente está aqui para te abençoar, tudo. Eu falei, caramba, complica, né? Mas no final do ano ele ainda tentou mais uma vez, ele me levou lá no Seminário do Sul, que ele cursou lá, e me mostrou lá, conversei na época com o diretor, o pastor Davidson, conversei com ele, tudo. Mas aí a gente voltando de lá de carro, eu falei, pastor, eu tenho certeza, é teológica, né? Diz minha esposa que Deus me trouxe para cá para eu poder conhecê-la. Não discordo de forma alguma, né? Concordo com a irmã. Mas o fato é que, para mim, vir para cá foi muito difícil, não queria. Na época, eu não tinha amigos, eu não tinha parentes, não tinha nada. Para os irmãos terem uma ideia, eu assino o contrato da teológica sem saber se a minha igreja ia pagar. Porque a PIB de Rio Bonito, na época, ela pagava integralmente quem fazia o Batista de Niterói, que é próximo a Rio Bonito, 40 minutos, 1 hora de carro. O Seminário do Sul, a igreja tinha se disposto, mas, na época, a teológica era um pouquinho mais caro. E eu olhei aquele contrato assim e falei, Deus, o senhor está mandando, então vou assinar aqui, que o senhor vê. E, graças a Deus, a minha igreja pagou integralmente. Eu morando em São Paulo, trabalhando aqui, fazendo nada na igreja, eu era membro da PIB de Rio Bonito, e eles pagando integralmente. Então, perceba que, por mais que tenha sido difícil, hoje eu olho para trás
E foi bênção na minha vida, foi Deus trabalhando na minha vida, porque eu comecei o quê? A lavar roupa, a fazer comida, porque eu fui morar sozinho, né? Eu não tomava mais chuva igual eu tomava antes, porque se eu tomava chuva, eu chegava em casa tossindo, ficava debaixo da coberta, a mamãe vinha com a sopa gostosinha, ainda dava na boquinha, assoprando, né? Vocês os irmãos verem, né? Então, quando eu venho para cá, eu amadureço como ser humano, e isso foi bênção na minha vida para o ministério. Mas no meu primeiro ano, nossa, eu já cheguei até a chorar antes de dormir, eu não queria. No segundo ano, eu conhecia que seria minha esposa, e tudo ficou mais fácil, tudo ficou tranquilo, o mundo voltou a ser colorido. Mas o fato é que as nossas vidas precisam ser do Senhor Jesus. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Eu preciso olhar para ele e falar assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu te sirvo? Isso não serve só para pastor, para missionário. Serve para todo ser humano. E às vezes a gente fica ansioso. Poxa, o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? E agora? E não sei o quê. E eu recentemente cheguei a uma conclusão. Eu me esforço para viver em santidade, para não pecar, e deixo Deus me surpreender. O que Deus vai fazer para mim? Não sei. Faz a surpresa aí, Senhor. O que o Senhor quiser fazer, faz. Se o Senhor quiser levar, leva. É o Senhor, é contigo. E a vida se torna mais leve. Ela fica mais fácil. Porque se eu amo a Deus, eu confio nele. Nós precisamos e devemos ter no coração a decisão de amar a Deus acima dos nossos pais, nossas mães, nossas mulheres não, uma só, pelo amor de Deus, né? Nossos cônjuges, filhos, irmãos e até a nossa própria vida. E Jesus continua. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Se você bota a mão no seu peito, seu coração está batendo, que bom. Deus espera algo de você, Deus espera algo de mim. Se a gente está vivo aqui, é porque nós podemos servir a Deus, nós podemos viver para glorificá-lo. Porque eu lembro que, assim que eu me converti, eu tive uma dúvida. Pensava assim, caramba, se salvação não se perde, se eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho a salvação, vou passar a eternidade no céu. Por que eu não entrego a minha vida a Jesus e morro logo? Mas melhor ir para o céu, não é? Você entrega a Jesus, vai, acabou. Mas aí eu entendi que estar vivo é poder viver para a glória de Deus. É poder cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. É poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça e que você faça. É ser discípulo de Cristo. É estar com Cristo e falar, Senhor, o Senhor é meu mestre, eu sou o discípulo. O que o Senhor quer que eu faça? E viver de acordo com a vontade de Deus. E, por fim, caminhando para o final, né, 3 faces sobre o discipulado. Primeiro, amor. Segundo, consagração. Terceiro, reprodução. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 2. Carta de 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Vou ler mais uma vez. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Tanto a primeira quanto a segunda carta a Timóteo são cartas muito interessantes do Novo Testamento, porque são cartas onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, obviamente, ele está ensinando o seu discípulo Timóteo a como ser um pastor, a como ser um ministro de Deus, a como servir a Deus. Então, qualquer pessoa que tem o desejo de servir a Deus deve ler, deve estudar, deve olhar com muito carinho 1 e 2 Timóteo. E esse texto aqui é muito interessante porque ele fala de 4 grupos de pessoas. Porque ele começa dizendo,
E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, então, é o apóstolo Paulo. Ele é o primeiro grupo de pessoas, né? Confias a homens fiéis, então o apóstolo Paulo falou a Timóteo e está dizendo, Timóteo, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. É apóstolo Paulo, Timóteo, ensinando a pessoas que tenham capacidade de ensinar a outras. Há 2 anos, não, 2, 3 anos, acho que 2, 3 anos, não vou lembrar a data mais ou menos, né? Nós batistas completamos 150 anos aqui no Brasil. E teve um culto lá em Santa Bárbara do Oeste, onde nós temos o Marco Inicial Batista, e foi um culto abençoador, tudo. E no dia seguinte, todo mundo foi convidado a ir onde fica o primeiro trabalho batista do Brasil, né? Inclusive é um lugar muito tranquilo, eles têm um culto, acho que uma vez por mês, acho que o primeiro domingo do culto, mas qualquer um de nós aqui, se chegar lá, qualquer dia, tem um caseiro lá, você fala e deixa entrar. E me impactou muito conhecer o local. É um local de 1 hectare de terra, né? Então, são 1.000 metros quadrados, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, onde é um cemitério, na verdade, né? O trabalho batista no Brasil ele começa com norte-americanos vindo para cá, e aquilo era o local, e parece que a esposa do fazendeiro faleceu, então ele pega 1 hectare de terra, cerca, ele faz o cemitério e ele organiza uma igreja. E o trabalho começa a crescer, e depois a junta de Richmond começa a enviar missionário para cá, e o trabalho foi crescendo, né? Mas me impactou muito chegar num local assim, pequeno, né? E olhar aquilo e falar assim, caramba, há 150 anos começou aqui, num espaço assim. E hoje, 150 anos depois, nós batistas somos milhões e milhões no Brasil todo. Em 150 anos. É claro, a gente pode fazer mais, a gente pode e deve crescer tudo, né? Se não me falha a memória, me corrija alguém se souber, mas, se não me engano, nós somos 4 milhões de batistas no Brasil, da última vez que eu vi, né? Glória a Deus, espero que seja mais, né? Se não me engano, somos 200 milhões no mundo todo, né? De acordo com a Aliança Batista Mundial. Mas, no Brasil, somos cerca, se não me engano, de 4 milhões. Eu acho, não tenho certeza. Mas olhar aquele espaço assim, eu acho que todo batista, uma vez na vida, deveria ir lá. Não de forma religiosa, nem nada, de forma alguma, mas para olhar e para conhecer. Se você botar no Google, Santa Bárbara do Oeste, igreja lá, não é difícil achar. Você bota lá no Waze e vai. Então, perceba que um homem que cerca um local para fazer cemitério para a família, começa lá a se reunir, a orar, né, indo no cantor cristão, tudo. Gente começa a se converter, envia carta dos Estados Unidos, os caras começam a mandar missionário, o trabalho cresce e hoje nós somos milhões. Por quê? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. E aí ficam 2 perguntas para a gente. Primeira, de quem eu cuido? Quem eu ensino? Quem eu pego e falo assim, vamos tomar um café? Vamos bater um papo? Poxa, e aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? Eu lembro que eu me converti, como eu falei, em 10 de setembro de 2006. Né? Eu tinha 20 anos de idade. Me batizei em 10 de dezembro, né, de 2010. Em 2011, eu comecei a fazer um pré-vestibular, né, que aqui em São Paulo se chama de cursinho. Só que, como eu não tinha dinheiro, eu fazia um pré-vestibular comunitário. Então, alunos, na maioria de História da Universidade Federal Fluminense, davam aula de forma gratuita e eu ia para lá. A Prefeitura de Rio Bonito tinha um ônibus que levava para Niterói, ida e volta, sem custo nenhum. Então, eu pegava o ônibus, ia para lá, estudava de graça, voltava para casa. Na UF, havia um projeto, que acredito que ainda existe hoje, né, chamado Alfa e Ômega. É um projeto similar à ABU. A ABU é muito forte aqui em São Paulo, sei, principalmente ali no Mackenzie, acho que na USP Leste também, similar à ABU.
mas tinha um alfa e ômega. Eles botavam cartaz assim, ó, venha para a reunião, tudo, coisa e tal. Era um projeto interdenominacional, mas com 70%, 80% de batista, né? Então, enfim. E aí eu lembro que eu fui, e aí tinha lá alguém perguntava assim, você deseja discipulado? E eu, novo convertido, falei, não, eu quero. E aí um rapaz entrou em contato comigo, e olha que legal, eu, novo convertido, tinha me batizado em dezembro. Em março, eu começo a fazer pré-vestibular, conheço o Alfa e Ômega, e aí um rapaz passa a me encontrar uma vez por semana, no encontro de 45 minutos, 1 hora mais ou menos, para ler a Bíblia, orar, perguntar como é que eu estava e me ouvir. Só isso, uma vez por semana. Lia a Bíblia comigo, né, um capítulo, mais ou menos, às vezes nem isso, orava comigo, perguntava como eu estava e me ouvia. E os irmãos não têm ideia do quanto que isso me abençoou, principalmente no nascedouro da minha caminhada cristã. A minha igreja sempre foi uma bênção, né? PIB de Rio Bonito, pastor uma bênção, tudo, mas esse encontro com o Gustavo, né, me marcou e me abençoou muito, 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 muito. Como cristãos, nós sempre devemos ter quem a gente vai cuidar. Pastor, de quem que eu vou cuidar? É simples, quando você estiver lendo a Bíblia, ou você estiver orando, quando você lembrar de uma pessoa, você lembrou, pô, fulano, caramba, faz tempo que não vem à igreja. Pega o celular e manda um WhatsApp. Pô, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Pô, vamos tomar um café, vem aqui. Né? Os meus amigos eu brinco. Quem quiser, inclusive eu estendo convite para todos os irmãos. Quem quiser um dia ir lá em casa comer uma pizza, as portas estão abertas. Até porque a porta vai estar aberta porque você vai levar pizza, né? Então você não vai conseguir. Então, mas quem quiser comer uma pizza lá em casa, fica à vontade, sem problema algum. Então nós sempre devemos ter aqueles para quem a gente cuida, a gente olha, a gente liga, manda mensagem, ora e está junto, e, ao mesmo tempo, aqueles para quem a gente pede ajuda, presta contas. Poxa, estou com um problema no meu casamento, está complicado. Poxa, no meu trabalho, minha chefe faz isso, estou querendo pedir demissão. Pô, meu filho está isso e aquilo. Nós precisamos ter esse relacionamento. Eu estou aqui, pessoas com quem eu cuido e pessoas que cuidam de mim. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E isso, meus queridos, de uma forma bem resumida, né, é apenas uma parte do que é discipulado. Discipulado é amar, para nós sermos conhecidos como cristãos, como discípulos de Cristo. A gente não pode ser a pessoa que fala mal de todo mundo no trabalho, apesar que tem gente que merece que a gente fale mal dele, mas a gente se segura. Né? Mas a gente precisa ser aquela pessoa que dá aquela palavra apaziguadora. Né? Pô, está acontecendo isso, aquilo. Não, espera aí, vamos tentar resolver. Vamos lá ouvir a pessoa, vamos perguntar. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes tem uma situação que a gente acha que a outra fez por maldade, a gente vai lá, senta e conversa e resolve, e não era nada daquilo. Nós precisamos amar, porque o amor é a marca de Cristo. Nós precisamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Glória a Deus que cada irmão veio aqui, quarta-feira, não é fácil vir no culto dia de semana, é só quando Cristo é o mais importante. Né? Existem coisas para a gente que são importantes, mas Cristo tem que ser mais, gente. Cristo tem que ser mais. O pastor Divaldo me convidou aqui para estar aqui trazendo essa palavra. Nesse exato momento o Botafogo está jogando, eu sou botafoguense. Né? Há muitos anos que não ganhava, né? Então está no ritmo bom, hoje está sendo bom assistir, mas por amor a Cristo eu estou aqui. Né? Em espírito de oração, tomara que faça um gol lá, não sei. Mas Cristo é mais importante. Eu vou deixar de cultuar ao Senhor por causa de Botafogo? Não, de maneira nenhuma. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E por fim, reproduzir. Sempre se veja como um meio. Como meio, pastor? Como meio de pessoas que eu cuido e de pessoas por quem eu sou cuidado. Se eu só for cuidado, eu vou ser igual ao Mar Morto. O Mar Morto é Mar Morto porque ele só recebe, ele não flui. Eu devo ser cuidado? Devo, mas eu também devo cuidar. De quem? De quem está próximo. De quem deixa, de quem está junto comigo.
Eu já participei de vários evangelismos de rua em trans e várias vezes a gente pergunta para a pessoa, você quer entregar a sua vida a Jesus? A pessoa fala, não. Mas você fala assim, posso orar pela sua vida? Pode, está aqui a carteira de trabalho, está aqui a aliança, ora aí por mim. Oração ninguém nega. Oração ninguém... Jesus as pessoas negam, oração ela não nega. Então ore pelas pessoas que Deus colocar no seu coração, abençoe aqueles que estão à sua volta, e assim, cada vez mais, você e eu seremos discípulos de Cristo. Amém? Pai, estamos aqui reunidos, e eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar esse dom, essa tua palavra. Que tudo que foi falado aqui venha gerar mudança em nossas vidas e cada vez mais sejamos melhores discípulos do Senhor. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.